iniciar. Sejam muito bem-vindos à sexta aula do treinamento Como Superar a Procrastinação e Alcançar Suas Metas. Simplesmente a aula de hoje será construindo hábitos e rotinas para sustentar o progresso. Até agora, no treinamento, nós vimos que várias estratégias para você superar a procrastinação, coisas que você deveria fazer e por algum motivo não fez. E simplesmente nós vamos observar como que podemos construir esses hábitos e criar rotinas para sustentar esse progresso adquirido até agora. Falaremos hoje sobre a importância dos hábitos para o sucesso, e aqui você vai encontrar vários livros, uma bibliografia maravilhosa como, por exemplo, Hábitos Atômicos, né? Um dos livros que virou best-seller e não é à toa. Como que nós podemos ter hábitos e esses hábitos criar sucesso na nossa vida? Dizem que a inspiração, a empolgação, ela é rápida. Então você é capaz de começar algum projeto e simplesmente vai fazer de tudo, cheio de energia, só que aí passou uma semana, 2 semanas, você desiste, porque não teve o hábito, foi apenas um produto de empolgação momentânea. E é sabido que a rotina, a constância, traz resultados a longo prazo, resultados imensuráveis, e somente a rotina é capaz de fazer isso. O segundo ponto é que não é apenas falar sobre como que os hábitos constroem nosso sucesso, mas também como que nós podemos criar essas rotinas de hábitos para que os nossos resultados sejam impulsionados, certo? Pois bem, agora, por que é que os hábitos são tão poderosos? Por que que se fala tanto em hábito, né, e sobre ele ter poder na nossa vida? Uma das coisas é a indisciplina. Todo mundo aqui muitas vezes foi indisciplinado. É maravilhoso quando ele encontra pessoas disciplinadas e como elas alcançam sucesso, né? Mas por que será que tudo isso acontece? Vamos lá. Primeiro ponto é que 40% das suas ações diárias são hábitos automáticos. Caramba, 40%. Pensa em qualquer ação que você teve hoje. Beber água. Beber água é uma necessidade. Só que observa, quando que você bebe água? É todo dia? Será que você tem que lembrar que tem que beber 2 litros, 3 litros de água todo dia? Se você tem esse hábito, você não precisa pensar nisso. Mas 40% das suas ações diárias são hábitos automáticos. Eu, por exemplo, tenho o hábito de, se eu chegar em casa, eu preciso tomar banho. É, assim que eu acordo, eu preciso escovar o dente. Simplesmente são coisas que já fazem parte da minha vida e eu nem tinha pensado que são hábitos contínuos, né, da nossa história. Outra questão é que os nossos hábitos positivos, eles nos impulsionam e os negativos, eles nos sabotam. Portanto, se você observa que existe uma sabotagem muito grande na sua vida, pode ser que você tenha criado um hábito que te sabote. Olha que coisa. Quando você não pensa nesse hábito que pode sabotar a tua vida, você não é capaz de modificá-lo. E agora você vai começar a criar consciência, sabendo que se 40% das ações diárias são hábitos automáticos, quem disse que desses 40% das suas ações diárias não são hábitos que sabotam você? A gente tem a expectativa que 40% dos hábitos nos impulsionariam, mas não. Olha que coisa. Se 40%, quase metade das coisas que você faz no seu dia são hábitos, por que que esses hábitos seriam só positivos? Certo? Então, isso já é uma questão para a gente poder lidar, e é por isso que esses hábitos são tão poderosos para serem trabalhados. E, por fim, Aristóteles, em seu livro Ética, diz lá: somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, a excelência é um hábito. Você se torna excelente naquilo que pratica. Certo? Se você fala muito palavrão, será excelente em falar palavrão. Se você é excelente em cumprir metas, prazos, você será excelente em cumprir metas e prazos. Simples assim. Vamos lá. Por exemplo, acordar cedo e planejar o dia pode ser um hábito, mas também você pode perder seu tempo nas redes sociais por ser um hábito. Quantas horas você passa nas suas redes sociais? Eu vi uma pesquisa que, na média, as pessoas passam 2 horas nas redes sociais por dia. Gente, na média, as pessoas à minha volta, acredito que elas passam bem menos do que isso. Mas, em compensação, eu conheço pessoas que passam o dia inteiro na rede social. Se você abrir lá qualquer rede social, você vai ver que a pessoa está conectada.
né? Certamente é muito mais de 2 horas. Mas quais que são os hábitos? Quais são os hábitos que você produz para a sua vida, certo? Mas o que que são hábitos, né? Hábitos são rotinas que você realiza e que você não precisa gastar energia para isso. Como assim não gastar energia para isso? Se você hoje vou fazer ah, uma atividade física, pode ser que você faça hoje, mas amanhã você não faça, porque ela não está no seu hábito. E o hábito é uma das formas que nós temos de economizar energia para o nosso cérebro. O nosso cérebro ama coisas que ele já sabe fazer. Então, para ele é muito fácil fazer coisas que ele já sabe, que está habituado. Quando a gente quer fazer uma coisa por empolgação, como eu falei no começo, pode ser que seus resultados não sejam tão adequados, tão esperados quanto você deseja, certo? Na rotina militar, por exemplo, você vai lá, acorda todo dia na alvorada lá, tem que acordar, tem que fazer a cama, tem que preparar o lanche, entrar em formação, começar a correr, e uma série de coisas. E quando você sai da caserna, provavelmente você repetirá esse hábito. Você sabia que essa grande questão do hábito é tão importante que alunos do ensino médio, quando saem do ensino médio, vão entrar na faculdade ou então no mercado de trabalho, eles sentem falta de acordar naquele horário para ir para a escola, mesmo que eles não gostem da escola, mesmo que não gostem da matéria, mas eles têm ali uma força social muito grande, os colegas de sala. E aí está a maior força, talvez, na nossa criação de hábitos. Quando a gente é criancinha, a gente aprende a guardar lancheira, não é isso? Para a gente criar hábitos positivos que impactam a nossa vida. Agora, Charles Duhigg, ele trouxe para a gente alguns componentes do hábito. E por que que é importante a gente conhecer o que significa esse hábito? Porque a partir do momento que a gente sabe o que compõe um hábito, nós podemos colocá-lo na nossa vida de uma forma muito mais adequada. E isso vai servir ali para frente, quando iniciarmos nossas práticas. Primeiro, é o gatilho. O que é que inicia seu hábito? Eu não sei se é o alarme do celular. Talvez é uma coisa que a gente escuta muito é a música do Fantástico, né? Quem começa a ouvir a música do Fantástico já começa a recriar a segunda-feira pela manhã. Tem pessoas que ficam mal, inclusive, quando começam a ouvir a música do Fantástico, né? Hoje em dia, poucas pessoas veem TV aberta, ficam mais no celular mesmo, mas boa parte das pessoas que assistem televisão ainda tem essa questão da música do Fantástico, certo? A grande questão é a rotina, é o próprio comportamento. Então, por exemplo, escovar os dentes. Eu tenho diariamente a minha rotina de acordar com o gatilho do meu celular, que inclusive é uma gravação da minha filha falando: tá na hora de acordar, tá na hora de acordar, que é o meu alarme do celular. E logo depois que eu faço isso, eu vou lá e crio minha rotina a partir de um gatilho. Que gatilho é esse? É a música do celular me impede de levantar, e quando eu levanto, eu preciso escovar os dentes, né? Então tá aí a grande questão de escovar os dentes. E qualquer recompensa, qual o benefício desse hábito, que reforça esse hábito? No meu caso, é o sabor que eu gosto, não é a parte de dente, tirar aquele sabor de sono, né? Mas a gente pode pensar também em tomar banho, por exemplo. Ah, por que que eu tomo banho? Porque eu gosto de me sentir bem relaxado depois do banho. E tem uma recompensa por fazer isso, certo? Se a gente começar a entender que nós temos nosso gatilho para fazer as coisas, a rotina, que é sistematicamente nós colocarmos no nosso dia aquela ação, e cada ação que nós tivermos, criarmos uma recompensa, caramba, aprendemos a forma como nós podemos começar a criar um hábito na nossa história. Nós vamos em breve começar a falar sobre como fazer isso na nossa vida de forma completamente prática, certo? E vamos lá. Aliás, já começando, né? Como que nós podemos criar hábitos positivos? Primeira coisa, tem um livro, Pequenos Hábitos, né, do B.J. Fogg. Ele fala: comece pequeno, grandes mudanças começam com pequenas ações. A gente tem uma experiência, por exemplo, eu fui maratonista, né? E eu lembro que quando eu fui maratonista, sabe o que que me levou para isso? Foi uma crise de estafa que eu tive. Eu acordei dentro de uma ambulância porque eu tinha apagado durante uma palestra. E isso já faz uns 15 anos atrás. E aí o médico falou assim: ou toma remédio ou faz atividade física. Naquele dia, eu decidi fazer atividade física. Comecei pedalando, gostei bastante. Mas eu falei: quer saber? Vou ver um aplicativo aqui no celular. Lembro até hoje qual era o aplicativo. E lá a promessa do aplicativo era: comece a fazer exercício, daqui a pouco você está correndo aí meia maratona, maratona, 10 quilômetros era o que eu queria correr. E ele falava assim:
Olha, hoje é o primeiro dia, você vai caminhar 5 minutos. Eu adorei, porque o celular ficava marcando pelo GPS o tempo que eu estava. E aí depois ele falou, agora você vai trotar por 1 minuto, andar por tantos minutos. E eu falei, caramba, vou fazer isso mesmo. E eu comecei a correr por causa desse aplicativo que estava ali. Mas eu lembro que era meio frustrante, porque eu só podia fazer 15 minutos de caminhada. E depois ele foi aumentando passo a passo. E de repente eu me vi tendo que correr com o aplicativo tempo inteiro. Tempo inteiro, não, nós todos os dias. E aí eu me vi fazendo minha maratona, começando a correr corrida de montanha. Enfim, minha última corrida foi alguns meses atrás, que foi um desafio, foi bem interessante, né? Então, quando a gente começa bem pequenininho, a gente começa a perceber que aquilo vai gerando em nós uma dopamina, um resultado interessante. Lembra da recompensa? A recompensa faz a gente querer fazer mais daquilo. A gente pode se viciar, até porque corrida é, vai gerar dopamina na gente, né? Então, rede social gera dopamina. A gente começa bem devagarzinho na rede social, né? Eu não sei mexer nisso aqui, não. Aí depois você começa a gostar daquilo, encontrar um vídeo de piada, encontrar um vídeo não sei de quê, e aí começa e você fica viciado em rede social, por exemplo, né? Outra ideia é associar alguma coisa que você já faz. Depois do que você já faz de hábito, você cria um novo hábito. E ali está essa receita do Hábitos Atômicos, que é o livro de James Clear. No caso, olha que interessante. Eu tenho um violão e eu decidi aprender a tocar violão. Isso já tem 2 semanas. Aprendi o primeiro exercício, uma amiga minha está me ajudando, e toda vez que eu chego na minha cama, eu vou simplesmente tocar os meus 15 minutinhos, praticar 15 minutinhos. E eu me percebi que toda vez eu vou para a cama naquele horário, eu pego o violão e já começo a tocar. E eu percebi outra coisa, que seria melhor para mim se fosse quando eu chegasse no consultório. Agora o meu violão fica ali no cantinho, aqui no consultório. E toda vez que eu chego no consultório, eu toco 15 minutinhos, pratico. Ainda não tirei música nenhuma, estou só praticando dedilhado. E é alguma coisa que eu já faço. Eu chego no consultório, ligo o refrigerado, coloco o aroma e pego o violão, né? Ah, e coloco café, claro, não pode faltar o café. E aí, simplesmente, eu já comecei a perceber que eu cheguei no consultório, pego o violão, certo? Então você vai acrescentar um novo hábito, alguma coisa que você já tem. Não, vou dizer que nos 3 primeiros dias eu fiquei bastante incomodado, porque parecia um esforço muito grande tocar o violão, né? Pegar o violão, ai, que preguiça, deu isso. Mas depois, agora, já está bem mais fácil. Eu já não tenho mais um esforço tão grande de pegar um violão, já que é uma coisa nova. Tá bom? Então, uma coisa que você pode fazer é: tem que tomar café da manhã, não tem? Então, tomou o café da manhã, planeja seu dia. É um hábito que você pode criar a partir de alguma coisa que você já faz, certo? Tomou o café da manhã, planeja seu dia. Então, observa que você pode aproveitar já os hábitos que você tem para criar novos hábitos, aproveitar como gatilho. Lembra do gatilho? Então, você pode utilizar como gatilho para criar o seu hábito. Mas lembra, nós temos um terceiro ponto, que simplesmente é eliminar barreiras. O que que é isso? Vou contar para vocês. Eu tenho praticamente há 5 anos pensando em tocar violão, beleza? Só que o que acontece? Eu tinha um violão e ele estava no meu quarto. Eu estava na sala. Ora, bolas, levantar do sofá para ir até o quarto, pegar o violão, era um problema grande. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o violão e já coloquei na sala. Ah, que legal! Aí tinha outro problema. O violão tinha capa. É claro que aparecia na minha cabeça assim, pô, tirar a capa do violão, mó trabalho. Acreditem, mó trabalho. E isso não é difícil de entender, não. Afinal de contas, eu quero saber se você já deixou de pegar o controle remoto só porque ele estava longe. Você começou a assistir aquele programa que estava assistindo que você nem queria, só porque o controle estava longe. Pois bem, quando nós criamos barreiras de qualquer tipo, nós podemos impedir que novos hábitos se iniciem. Então você vai começar a reduzir barreiras, reduzir impedimentos para que isso não aconteça na sua vida. Perfeito? Então, se eu quero começar a correr, eu não vou ter que pegar a roupa que está no quarto, que está meu tênis, está lá na sapateira. Eu já pego a roupa e coloco do lado da cama, se você for treinar de manhãzinha, né? E quando você fizer isso, já faz na noite anterior, porque você vai impedir que se sabote no dia seguinte. Ai, tá longe, né?
Então, pega a sua roupa de atividade física, qualquer uma que seja, e já coloca preparado para você. Você elimina barreiras, e isso favorece muito a eliminação de desculpas para não fazer o que precisa ser feito. E, por fim, as suas recompensas imediatas, né? No caso, a gente sabe que é gatilho, sabemos que é o comportamento em si, e sabemos que as recompensas fazem parte do hábito. Qual é o seu hábito que você pode, qual é a recompensa que você vai ter? Eu simplesmente, a minha recompensa, eu gosto, eu admito que eu me amarro em pizza. Eu adoro pizza. Eu posso comer pizza sem culpa, porque eu ia continuar magro. Isso era bom. Então, saber que eu podia comer bem a pizza sem engordar era maravilhoso. E isso me motivava a correr. E a desculpa era ótima, né? Eu preciso fazer isso. Eu também gosto de um banho quente, não sei vocês, mas tem gente que gosta de banho frio para causa de constrição muscular, contrição muscular, mas eu prefiro um relaxamento ali do banho quente. Cara, para mim é mágico, certo? Então isso para mim facilita bastante. Claro, estou falando coisas para mim, porque eu não sei como é para você. Então vamos lá. O primeiro passo é começar pequeno, saber que começa bem pequeno, sem pensar grande. Depois, associar o seu hábito a alguma coisa que você já faz. E por fim, nós vamos eliminar barreiras, tornar mais fácil o início das coisas e criar recompensas imediatas. Isso é, eu fiz uma tarefa, qual a minha recompensa por isso? Tem uma coisa interessante, que todo dia que eu tinha um longo trabalho, eu saía do meu consultório e eu ia até a minha casa. Eu ia a pé, né? E no meio do caminho falava, eu mereço, eu comi um acarajé. Toda vez eu comi um acarajé. Então, eu saía da minha casa, ia para o consultório. E eu gosto tanto de acarajé que uma vez eu pensei assim: ah, e se o último paciente faltar? Eu vou poder comer acarajé mais cedo. E só que eu percebi que isso era negativo. Imagina, como assim meu trabalho? Como que eu vou querer que alguém falte para eu poder comer acarajé? Aí, o que que eu fiz? Eu modifiquei. Toda vez que eu atender pelo menos 5 pessoas, eu vou comer o acarajé. Então era um presente para mim. E se o último faltasse, se eu tivesse completado só 4, eu não poderia comer o acarajé. Então toda vez que vinha, ainda que vem ainda, né? E toda vez que tem atendo pelo menos 5 pessoas, eu vou lá e como o acarajé. Me dê uma recompensa por atender 5 pessoas. Olha que interessante. Você pode colocar isso na sua vida, certo? E vamos lá. Só que a grande questão não é apenas construir os hábitos positivos, porque isso é maravilhoso. A grande questão é que nós temos muitos hábitos negativos para lidar. Sendo assim, vamos lá. Qual que é o gatilho que você utiliza, né? Qual que é o gatilho que você faz para procrastinar alguma atividade, né? Por exemplo, recebi uma notificação de atualização do meu YouTube. Isso é, tô lá no meu trabalho, tô fazendo alguma coisa, aparece a notificação de um vídeo novo no YouTube, ou de uma atualização de um jogo, ou de alguma mensagem no WhatsApp. E aí, simplesmente, quando eu pego meu celular, eu começo a ver aquela resposta, aquela mensagem, eu começo a parar de fazer o que eu estava fazendo e eu começo a entrar no fundo no celular, né? Começa uma mensagem importante e de repente eu me vejo vendo outras coisas. Quem nunca fez isso? Ah, eu quero saber, já aconteceu isso com vocês? Você pega uma notificação do celular e de repente você se perde no celular. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Sim! Boa. Muito bem. Já isso atrapalha a minha vida. Sim, atrapalha mesmo. Quer saber? Tem uma pesquisa que mostra que um americano, um trabalhador americano médio, não consegue ficar 20 minutos sem tocar no celular. Não é impressionante isso? Pois é, 20 minutos. Então, como que o celular afeta a nossa vida, né? A gente não consegue ficar 20 minutos longe do celular. Isso é uma pesquisa realizada ano passado pelos trabalhadores, em relação aos trabalhadores americanos, né? Pois bem, substitua o hábito, não elimine. Caramba, olha que louco. Olha que interessante. Eu sei que eu preciso muito bem mudar um comportamento que é ficar ligado, conectado o tempo inteiro na rede social. Mas ao invés de cancelar a rede social, eu posso colocar uma outra coisa.
né? Não, agora que eu já conheço o gatilho, que é toda vez que eu, sei lá, depois do almoço, eu vou lá e vejo minhas redes sociais. Eu posso substituir isso por meditar. Não, não, acabei de almoçar, agora eu vou meditar. Você não precisa exatamente atacar o hábito negativo. Você pode colocar um novo hábito. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito mais propositivo, né? Eu costumo dizer que aqui no consultório, quando as pessoas aparecem e eu pergunto o que que você mudaria na sua vida, as pessoas procuram, claro, as questões negativas. Eu quero parar de procrastinar, quero acabar com a ansiedade, quero parar de sofrer, quero parar de sentir angústia. Mas elas não são propositivas. Isso é o que que eu quero, né? O que que eu quero fazer em relação a, quero ser feliz, quero ter paz no coração, paz mental. As pessoas falam do problema. O nosso cérebro é propositivo. Então, eliminar alguma coisa não é o suficiente. Mas o que que eu posso colocar no lugar? E aí, a partir do momento que você entende isso, você começa a modificar padrões colocando coisas novas. Por exemplo, ler 20 páginas de um livro assim que eu acordo. Ler 20 páginas antes de dormir, 10 páginas, 5 páginas. Lembre-se, comece pequeno. Leia uma página. Isso já é muito bom. Ok? É, isso é, como que a gente pode deixar o nosso hábito negativo mais difícil? Lembra da capa do violão? Se tocar violão fosse um hábito negativo, o que que eu faria? Eu colocaria capa no meu violão, né? Tem uma das formas de você. Ou então o próprio controle remoto longe do sofá. Se eu quero parar de assistir televisão ou trocar o canal, enfim, eu quero ficar assistindo a mesma coisa. Mas tem uma experiência que a gente faz com vícios, com um tratamento de vícios. Um deles é criar fricção entre o cigarro, por exemplo. O cigarro é uma da droga lícita que você pode fumar, né, basicamente em qualquer lugar aberto ou na sua casa livremente. E aí é muito fácil, você está com um cigarro na mão, um maço de cigarro na mão, à sua distância, você pega o cigarro, começa a fumar o cigarro e nem pensa em fumar ou não fumar o cigarro. Você só pega o cigarro e fuma. É uma questão muito comum. São pessoas que deixam o cigarro queimar no cinzeiro, porque só acendeu o cigarro, né? É um auto automático. Então, como é que você pode criar essa fricção para começar a pensar a não fumar mais? E olha, que não é um hábito qualquer. A gente está falando de um vício também, né? Simplesmente você pode colocar elásticos em volta da caixinha de cigarro. Você pode colocar o cigarro dentro de um estojo, dentro de uma mochila. Então, para fumar, você tem que pensar que vai fumar e criar uma justificativa sobre isso. Só de pensar que vai ter que fazer isso, você começa já a eliminar o hábito puro de cigarro e depois o tratamento se baseia também em mudar a questão química. Mas no hábito é você dificultar o acesso ao cigarro. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser manter o celular longe, o celular desligado, o celular de cabeça para baixo, né? Tudo isso funciona, beleza? Então vamos lá. Quais são as estatísticas que nós temos hoje em relação a hábitos, a vícios, né? A questões que vão afetar a nossa vida? Primeiro, existem 66 dias para criar um novo hábito, né? Isso é um estudo bem interessante, que colocou pessoas em novas ideias, novos hábitos para criar um hábito. Eu tenho um treinamento chamado 21 dias para superação da autossabotagem. Se você quiser saber mais, manda mensagem aí, que eu vou colocar o link do grupo, você pode clicar e participar. 21 dias para a superação da autossabotagem. É impressionante que a expectativa é que 5% das pessoas vão concluir o treinamento. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de fazer isso. Mas sabe o que é interessante? As pessoas desistem lá no quinto, sexto dia, mas elas continuam no grupo. E sabe o que é mais mágico? No segundo treinamento que elas vão participar, elas duram mais tempo no treinamento. Mas vão desistir lá no 15º dia. Geralmente, na terceira vez é que a pessoa conclui o treinamento de 21 dias. E por quê? Precisou de um certo hábito. E se a gente for ver, vai lá dar ali no somatório 63 dias, né? 21 mais 21 mais 21, 63. É bem interessante porque explica por que que a gente demora um tempo para isso. Aqui no consultório a gente faz uma mudança, uma chave de pensamento em 5 minutos. Como que você muda isso em 5 minutos, né? E é bem interessante, porque aqui a gente aplica algumas estratégias bem interessantes. Se alguém aqui já participou dessa mudança que eu faço em 5 minutos, fala aí, pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá? Bom, é, e aí nós temos
Pode mandar mensagem também, não tem problema escrever no chat, tranquilo. Vamos lá. É, outra coisa é que quando você coloca recompensas imediatas, você aumenta a consolidação. O que é isso? Você aumenta a criação desse hábito em 60%. Sabe aquela história do atendi 5 pessoas e fui comer um acarajé? Antes estava ligado a sair do consultório e vou comer um acarajé. E quando eu comecei a colocar sobre 5 pacientes e comer um acarajé, isso começou a fazer muito mais resultado para mim, certo? Então, quando você cria uma recompensa imediata, isso é, acabei de correr, vou tomar banho, acabei de correr, vou tomar um suco gelado, acabei de correr, vou tomar sei lá, meu refresco favorito, vou comer tal coisa, não importa. Você pode criar suas recompensas imediatas. Isso vai favorecer a sua mudança de hábito. Legal? Por exemplo, quer ver uma coisa legal? Toda segunda-feira, quando eu termino a minha aula, sabe o que eu faço? Eu jogo o meu joguinho especial. Eu fico jogando meu joguinho especial toda segunda-feira, quando acaba o treinamento, eu fico jogando meu joguinho. E, cara, sabe o que é bem legal? Eu gosto tanto que esse meu joguinho especial, ele já tem. Eu sinto o cheiro do meu joguinho especial quando acaba a aula de segunda-feira, certo? Acontece que eu tinha antes um outro hábito, que era comer um italiano quando acabava o treinamento de segunda-feira, que tem um restaurante aqui que fica assim. Eu só mudei o hábito, né? Agora eu fico no joguinho. Agora eu vou trocar, sabe por quê? Pelo violão. Viu, Roberta? Você aí, minha professora que está assistindo a aula, vou trocar agora. Já, o violão já está aqui, já vou tocar o violão quando acabar a aula, viu? Fico muito orgulhosa. Ah, garoto, muito bom. Então agora, minha aula de segunda-feira vai virar experimentar mais violão. E por fim, a motivação faz você começar, mas o ambiente sustenta esse hábito. E é por isso, como dos princípios que nós temos aqui é força do grupo. Quando você faz parte de um grupo, tudo funciona. É por isso que as pessoas lá no grupo de 21 dias continuam no grupo de 21 dias. E é por isso que as pessoas que saem do grupo de 21 dias continuam procrastinando. E sabe o que vai acontecer? Vão continuar dizendo que isso não é para mim e tal. E está tudo certo. Não tem crítica quanto a isso. Só que fazer parte de um grupo, você cria um envolvimento, um ambiente. Mas também, imagina que todo o ambiente à sua volta favorece você. Aqui na minha mesa de trabalho, eu tenho ai, eu tenho esses livrinhos aqui que eu coloco sempre à minha disposição, né? Por quê? Ou porque eu estou pesquisando, ou porque estou lendo simultaneamente. Mas eu sei que está à minha distância, e muito próximo de mim, certo? Então, simplesmente, quando você cria um ambiente que favorece isso, cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando você chega no ambiente, a temperatura é adequada, o aroma é adequado, a iluminação é adequada, tudo favorece, certo? E vamos lá, vamos pegar alguns exemplos práticos aqui. E eu decidi pegar dois exemplos, um exemplo profissional e um exemplo acadêmico, né, para os estudantes. Um exemplo profissional é, por exemplo, quando eu sento na mesa, a mesa, eu posso criar uma rotina Pomodoro e me dar uma recompensa, que é de 5 minutos, né? O própria técnica Pomodoro, que uma das aulas que nós temos aqui no treinamento de superação da autossabotagem, da procrastinação, é justamente ensinar a técnica Pomodoro. E essa técnica é a seguinte: você vai trabalhar 25 minutos focado em alguma coisa, certo? Toda vez que eu sento à mesa, eu pego meu trabalho e fico 25 minutos dedicado aí. Dedicado. Nada na minha vida existe, só essa tarefa. Acabou 25 minutos, eu dou uma pausa de 5 minutos. Acabou 5 minutos, sabe o que eu faço? 25 minutos focado e 5 minutos de descanso. Aí pode ser jogando, rede social, pode ser o que você quiser. Não precisa nem ser nada produtivo, só para aliviar a tua cabeça. Isso, por exemplo, traz um resultado muito imediato e você pode experimentar hoje na tua vida, certo? Para um estudante, por exemplo, chegar em casa, dá 30 minutos, assistir algo relaxante. Se chegou em casa, vai estudar e você dá uma recompensa, tá bom? Pode ser de qualquer coisa. E você começa a colocar isso na sua vida, né? Para você começar a adquirir hábitos. Uma coisa que eu entendo com a leitura é que a leitura pode começar com uma página. Se você gostar do livro, do material, você não vai ficar numa página só. Você vai agregar mais páginas, você vai começar a ler duas, três, e você começa a engajar naquela história e tudo começa a funcionar. Não é verdade? Portanto, simplesmente comece a criar. Toda vez que eu fizer tal coisa,
eu sigo uma rotina, e dessa rotina eu vou lá e dou meu benefício. Isso traz resultado muito interessante na criação de novos hábitos para você. Então, vamos lá, vamos começar a criar rotinas eficazes, certo? Primeiro, planeje o seu dia na noite anterior, beleza? Antes de dormir, você vai lá e cria sua rotina. Olha, eu vou fazer isso tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Isso vai trazer um resultado muito legal. E você não precisa gastar o seu tempo. Tem pessoas que sofrem por não saber o que fazer. Já viram isso? Outra técnica também é você separar seu dia em blocos, né? Isso traz muito resultado. Por isso, horários fixos para tarefas importantes é necessário. Você sabe exatamente o que você vai fazer. Eu chego em casa às 8 horas da noite e vou estudar de 8 até 8h30, ou estudar de 8h30 até as 9, não importa. Você vai ter horários fixos. Por exemplo, responder paciente, responder e-mail. Todo dia, 9 horas da noite, eu respondo meus e-mails. Todo dia, 7 horas da manhã, eu respondo meus e-mails. Todo dia, tal hora, eu faço tal coisa. Quando você começa a criar horários fixos, você vai criando esses hábitos. Isso vai trazendo resultados imediatos para sua. Imediatos não, né? Você vai criando esses hábitos para começar a captar esses resultados. Incluir pausas faz toda a diferença, reduz estresse e melhora a sua energia da concentração. Eu vou, inclusive, uma experiência que eu tive com minhas filhas esses dias. Fomos andar de bicicleta. Né? Eu já ando de bicicleta mesmo direto, mas elas ganharam a bicicleta das crianças e estão ali começando a andar de bicicleta. Hoje já andamos quase 10 quilômetros, né? Pô, maneiríssimo. Para elas é uma superação. Mas a gente percebeu nessa coisa de andar de bicicleta, é que a gente estava cansado. Quando a gente parou, beleza, relaxamos o corpo. Quando voltamos, parece que a bicicleta estava mais leve, certo? É uma questão física, só que o nosso cérebro segue a mesma regra. Nós precisamos renovar o glicogênio, precisamos comer um biscoitinho, tomar alguma coisa com açúcar para renovar essa energia e para que a gente possa fazer as coisas. O nosso cérebro ele funciona com energia tanto quanto os músculos. Portanto, dar pausa é importante, certo? Ter horários fixos, inclusive de pausa, faz toda a diferença para o seu rendimento. Beleza? Então, como que nós podemos concluir essa aula? Primeiro, hábitos são tijolos do sucesso. Nós vamos ter disciplina passo a passo. E você sabe, para criar disciplina, fazer parte de um grupo é muito importante. E assim que acabar essa aula aqui, você que está participando, você vai fazer parte da metodologia que a gente utiliza aqui, né? Então, é isso. Bom, se você quiser participar daqui, simplesmente entra aqui, assiste nossa aula, vai ser bem interessante. Comece pequeno, seja consistente e ajuste sempre que necessário. Legal? Então, seguindo esses dois princípios, essas duas partes, você começa a ter resultados muito interessantes. Comenta aqui, fala com a gente como que funciona isso para a sua vida. E a questão final é: qual hábito você vai implementar hoje para se aproximar da sua meta? Nós aqui lidamos sempre com resultados. Sendo assim, sendo que nós sempre lidamos com resultados, qual hábito você vai implementar hoje, para se aproximar da sua meta? Quero dizer que para você fazer isso, você tem que saber qual é a sua meta. Boa parte daquilo que a gente não consegue alcançar é porque a gente não sabe para onde vai. E aquela frase é muito real. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E eu tenho certeza que você não quer qualquer resultado para sua vida. Sendo assim, o que é que você quer para sua vida? Sabendo disso, você vai criar metas, estratégias, como a gente vem discutindo sempre aqui, mas qual que é o hábito que vai impactar diretamente o resultado que você tem na sua meta? Qual o hábito que você precisa? Ler um livro, pesquisar material, publicar alguma coisa na sua rede social profissional? O que você vai fazer? Bom, para isso, é claro, você vai definir qual é esse hábito, certo? Nossa aula vai acabando por aqui, mas você que está presente aqui na gravação vai acompanhar o nosso trabalho da semana, da nossa metodologia, certo? Sendo assim, um grande abraço